Olá a todos, sejam bem-vindos a esta sexta sessão sobre a Surya Aikal, a Epístola do Templo, que Shoghi Effendi descreveu como uma das mais desafiadoras epístolas de Baha'u'lláh. Hoje vamos analisar a epístola dirigida ao Papa Pio IX, que, como sabemos, é uma epístola que foi integrada na Surya Aikal. Estes são os tópicos que vamos seguir para abordar esta epístola. E lembro mais uma vez o nosso método de abordagem à Surya Aikal. Nós começamos por analisar o corpo central da epístola e depois prosseguimos analisando as epístolas dirigidas a reis e imperadores. E porquê uma epístola dirigida ao Papa? Bem, o Papa é o líder da igreja mais numerosa do cristianismo, uma igreja sediada na Europa, Europa é essa onde várias nações se vinham assumindo como potências globais, uma igreja com uma longa história, plena de momentos magníficos e de momentos tenebrosos, uma igreja cujo líder era um chefe de Estado absolutista que já tinha sido uma autoridade e um árbitro nos conflitos internacionais. É o líder dessa igreja que é agora confrontado por Baha'u'lláh numa das suas epístolas. Vimos na sessão anterior que a Europa viveu tempos conturbados e muito agitados no século XIX. Era uma agitação e uma perturbação que naturalmente também se estendia aos Estados da Península Itálica. No século XIX, a Península Itálica estava dividida em vários Estados. No norte havia um grande domínio dos austríacos e da Casa de Saboia. Já tinha surgido alguma industrialização, mas a maioria dos italianos ainda era muito pobre. No sul dominavam os Bourbons e vivia-se pior do que no norte. Havia grandes proprietários rurais que exploravam e negligenciavam as populações. E no centro estavam os Estados papais, com capital em Roma. Ao longo do século foram chegando à Península ideias liberais provenientes do Reino Unido e da França. Foram ideias que se foram espalhando e influenciando uma ideia, um movimento de unificação de toda a Península Itálica, movimento esse que ficou conhecido como Ressurgimento. Esta ideia da unificação italiana vai sendo alimentada e reformulada ao longo do século XIX e vão ocorrer várias guerras de independência e unificação, sempre reprimidas ora pelos austríacos, ora pelos franceses. Mas o século XIX não é só um século de pobreza e de agitação política, é também o século da ópera romântica, em que surgem autores como Rossini, como Verdi. O século XIX é, portanto, o século do nascimento da nação italiana. É um século que começa com a eleição do Papa Pio VII, Papa esse que será aprisionado e exilado pelo imperador Napoleão durante as invasões francesas. Anos mais tarde dá-se a revolta em Piemonte, no norte da Itália, e em 1830 ocorrem revoltas em todos os Estados papais. Revoltas essas que serão reprimidas por uma invasão austríaca no ano seguinte. Nesse mesmo ano, em 1831, surge o movimento Giovine Italia. Era um movimento político que queria criar uma república democrática numa Itália unida. E em 1848 ocorre a Primavera dos Povos, aquele conjunto de revoluções democráticas e liberais que vão afetar várias nações e vários Estados europeus, nomeadamente vários Estados da Península Itálica. Em 1849 é proclamada em Roma a República Romana e em 1860 Garibaldi comanda a Expedição dos Mil. Em 1861 é unificado o rei de Itália com o rei Vítor Emanuel e em 1866 eclode a Terceira Guerra da Independência Italiana. Em 1870 as tropas do rei Vítor Emanuel ocupam a cidade de Roma. E em 1878 sobe ao trono Humberto I. Humberto I que será assassinado no final desse século. E em paralelo com a história do nascimento da nação italiana, podemos ver a história do papado. Portanto, o século começa com a eleição do Pio VII, passados 23 anos é eleito Leão XII, 6 anos depois o Pio VIII,
em 1831, Gregório XVI e, em 1846, Pio IX, o tal a quem Barrois dirigiu uma epístola. Pio IX que, passado alguns anos, vê-se obrigado a fugir de Roma. Em 1860, os Estados Papais perdem uma considerável porção de território para o Reino de Itália. Entre 1869 e 70 realiza-se o Concílio do Vaticano I e em 1873 é eleito Leão XIII. Nós podíamos referir outros eventos que foram ocorrendo ao longo deste século e que são relevantes para a história da Itália. Por exemplo, na década de 1880, dão-se vários terremotos na península há anos sucessivos de más colheitas. Por outro lado, há uma carga fiscal muito pesada sobre as populações e tudo isto vai levar ao início de uma imigração considerável para os Estados Unidos. Nessa mesma década, dá-se o início da colonização da Eritreia, da colonização da Somália. A Itália chega ao fim deste século com 32 milhões de habitantes. Estes três mapas de 1843, 1870 e 1871 dão uma ideia do que foi a evolução política da Itália no século XIX. Portanto, em 1843, a Itália ainda é uma península dividida por vários estados. O Reino da Sardenha, o Reino das Duas Sicílias, vários estados aqui no centro da península, o norte dominado pelos austríacos e no centro da península os Estados Papais. Ora, em 1870, Garibaldi, o rei Vítor Emanuel e várias forças nacionalistas tinham conseguido unificar praticamente todo o território da Península Itálica. Restava apenas um pequeno território ao redor de Roma, que eram os Estados Papais. E em 1871 conclui-se a unificação italiana. Todo o território da Península Itálica faz parte agora do Reino de Itália. Então, quem era o Pio IX? Pio IX, de seu nome Giovanni Maria Mastai Ferretti, nasceu em 1792, numa família da nobreza dos Estados Papais. Ele, na sua juventude, teve alguns problemas de saúde, conseguiu ser membro da Guarda Nobre, estudou num seminário antes de ser ordenado sacerdote e tornou-se um homem que, na sua juventude, sorria, projetava sinceridade e era conhecido pelos seus atos de caridade. Foi levando um estilo de vida que esteve sempre acima de qualquer crítica e era considerado um modelo de simplicidade e de humildade nos seus afazeres diários. Era também uma pessoa emotiva, que dizia o que lhe ia na alma e às vezes tinha dissabores por causa disso. E também era uma pessoa que mostrava que por vezes tinha dúvidas quando tinha que tomar decisões. Ele faleceu em 1878, no Vaticano, em Roma. Ao longo dos séculos, os papas governaram os Estados Papais como monarcas absolutistas. Por vezes, delegavam algumas funções governativas em cardeais da sua confiança. Ora, Pio IX, que foi eleito em 1846, tinha um desejo especial. Ele queria ser amado pelo povo. Ele tinha necessidade de sentir o carinho e o amor do povo. E no seu papado ele começa por ser um liberal e um reformista dos Estados Papais. E as suas atitudes liberais e reformistas tornam-no um Papa bem aceite pelos patriotas italianos que lutavam na época pela unificação da península. O período liberal de Pio IX é marcado por algumas reformas relevantes. Ele aceita fazer algumas alterações políticas no seu sistema de governo. Ele vai criar um governo secular e um parlamento, mas sempre mantendo cardeais em posições governativas essenciais. Ele vai libertar prisioneiros políticos. Ele vai reduzir o déficit financeiro dos Estados Papais, porque ele cria impostos sobre o comércio e reduz as despesas militares. Ele vai tomar medidas que aumentam a produção agroindustrial.
a produção de azeite, a produção de vinho, a produção de seda. Ele ordena a construção de estradas, de pontes, de portos e dos primeiros caminhos de ferro dos Estados Papais. Ele vai criar um código penal único para os Estados Papais e vai reformular o sistema prisional, vai dar mais autoridade à polícia e vai permitir a criação de clubes sociais que de alguma forma substituíam os partidos políticos que continuavam proibidos. E é também Pio IX que vai mostrar tolerância para com os judeus. Lembro que em Roma ainda existia um gueto judaico. No entanto, Pio IX não faz reformas significativas, por exemplo, na educação. Não aumenta o número de escolas. Verifica-se apenas que, em alguns seminários, se passaram a ensinar também ciências naturais. As reformas de Pio IX são recebidas com satisfação, mas a população de Roma exige mais. Exige mais liberdade, mais desenvolvimento. A população quer que o governo tenha, de facto, poderes executivos. Exige que os Estados Papais se envolvam na guerra contra a Áustria. Ora, para Pio IX, o governo laico, deveria ter apenas funções consultivas e ele recusava-se terminantemente a envolver-se numa guerra contra a Áustria, que era uma nação católica. E as forças conservadoras dentro da Igreja começam a manifestar-se e a opor-se contra o governo laico e contra aquelas políticas reformistas. E assim, Pio IX vai se ver entre duas fações opostas e a sua popularidade começa a diminuir. Naqueles primeiros anos de papado, Pio IX vivia num dilema. Por um lado, ele queria ser amado pelo povo, mas por outro, temia trair a confiança dos cardeais que o tinham eleito. E no seu governo, os jesuítas ocupavam os principais cargos e eram também eles a principal força conservadora que se opunha às reformas do Papa. Era um governo marcado pela corrupção, pela desorganização, pela incapacidade para garantir a segurança interna e até pela restauração da Inquisição. Este desgoverno levou um historiador a dizer que não havia nada semelhante na Europa, talvez à exceção do sistema de governo do Império Otomano. E Pio IX também era politicamente ingênuo. Várias vezes em público ele afirmou "Viva a Itália, viva a Itália". Ora, este "Viva a Itália", numa época em que se manifestavam e se agitavam os movimentos patrióticos e nacionalistas italianos, era entendido como um sinal de apoio à unificação italiana. E o povo olhava para o governo dos Estados Papais, atribuindo as falhas do governo aos cardeais governantes e ao secretário de Estado, que também era um jesuíta. Era um povo romano que já não tolerava a teocracia. E em Roma vai surgindo um slogan: Pio IX solo, apenas Pio IX. Era um slogan comum em Roma antes de 1848. Algumas imagens que ilustram a atividade de Pio IX nos primeiros anos do seu pontificado. Uma recepção ao rei Fernando II das Duas Sicílias, portanto, é um estado no sul da Itália. A inauguração da Ponte Indústria, a ponte ferroviária. A primeira viagem de comboio de um Papa. A bênção às tropas papais. Em 1848 começa a Primavera dos Povos. Já falámos disto na sessão anterior. Em Roma dão-se tumultos e revoltas e o primeiro-ministro dos Estados Papais é assassinado e os guardas suíços são desarmados. E Pio IX fica prisioneiro no Palácio Quirinal. Ele é forçado pelos revoltosos a nomear um governo laico com poderes executivos e a aceitar uma Constituição. Mas apesar dessas cedências, os tumultos espalham-se por Roma. E Pio IX foge durante a noite vestido de simples padre. E, no início do ano seguinte, é proclamada em Roma a República Romana. Exilado numa pequena cidade a sul de Roma, já no Reino das Duas Sicílias, Pio IX pede ajuda a vários países católicos. Pede ajuda à Áustria, pede ajuda à Espanha, mas acaba por ser a França que vem em seu socorro. Pio IX olhava com desconfiança para os franceses. Na memória dos católicos ainda estava presente aquilo que Napoleão tinha feito com o Papa Pio VII.
Em 1849, Roma, onde estava estabelecida a República Romana, Roma é cercada e tomada pelas tropas francesas. E com isso é restabelecido o poder temporal do Papa. Mas os franceses fazem exigências. O presidente Napoleão Bonaparte exige que seja criado um governo laico, que seja eleito um parlamento, que seja criada uma Constituição. Mas Pio IX só vai regressar à Cidade Eterna no ano seguinte, quando tem garantias de que os franceses não vão interferir na sua governação. E, olhando para todos aqueles eventos, fazendo um balanço de tudo o que tinha sucedido, Pio IX entende que o povo de Roma foi ingrato para com ele. Entende que ele tinha feito muita coisa para o povo e o povo tinha-se revoltado sem qualquer motivo. E olha à sua volta e percebe que apenas lhe resta o apoio dos cardeais conservadores. E a partir daí ele vai fazer uma viragem e vai se tornar um Papa profundamente conservador. Entretanto, as tropas francesas continuavam a garantir a segurança dos Estados Papais e a segurança da cidade de Roma. Havia várias pressões que iam ocorrendo de tempos a tempos para que os franceses retirassem daquele território dos Estados Papais. Esta ilustração que aqui está é uma caricatura que mostra o Papa sendo apoiado pelas baionetas francesas e o imperador Napoleão que diz: se Vossa Santidade persiste, então eu vou retirar as minhas baionetas e deixo aqui. E esse retirar vai provocar a queda do Papa. Em julho de 1870, devido à Guerra Franco-Prussiana, o imperador Napoleão III sente necessidade de retirar as tropas francesas que ainda estavam em Roma. E poucos meses depois, as tropas italianas do rei Vítor Emanuel tomam a Cidade Eterna. Essa tomada de Roma é o ato final da unificação italiana, mas é também o fim dos Estados Papais, o fim de 1000 anos de existência dos Estados Papais. Este fim dos Estados Papais é mais uma das convulsões que abala a Europa no século XIX. Pio IX ainda excomunga todos os invasores, mas fica confinado ao Vaticano. E, a partir daí, as relações com o Reino de Itália são marcadas sempre por tensão e crispação. E só voltará a haver relações normais com o Reino de Itália passados 50 anos, quando o ditador Mussolini assina os Tratados de Latrão com a Santa Sé. E se olharmos para Pio IX apenas como Papa e como líder da Igreja Católica, nós podemos identificar uma série de eventos relevantes ao longo do seu pontificado. Vimos já que ele, quando é eleito Papa, é aclamado como um defensor da reforma e da modernização dos Estados Papais. Ora, durante o seu papado, ele vai proclamar o dogma da Imaculada Conceição, vai publicar os Sílabos dos Erros, onde se condena o panteísmo, naturalismo, socialismo, comunismo, liberalismo, racionalismo, sociedades secretas, enfim, há uma série de condenações. Ele vai convocar e realizar o Concílio do Vaticano I, onde é proclamada a doutrina da infalibilidade papal. Ele vai assinar concordatas com vários países católicos, com a Áustria, com a Espanha, com Portugal. Ele vai manter relações tensas com a Rússia que perseguia e oprimia os polacos, que eram católicos, a Rússia onde existia uma igreja ortodoxa que via a igreja católica como uma ameaça, e vários sacerdotes tinham sido exilados para a Sibéria, várias paróquias católicas tinham sido extintas. Vai também Pio IX ter uma relação de atrito e tensão com a Prússia, governada pelo Bismarck. É a chamada Kulturkampf, a luta de culturas, que se centrava sobretudo no controle de instituições educativas e de nomeações eclesiásticas. Os historiadores olham para o pontificado de Pio IX e consideram que ele moldou a Igreja Católica tal como existiu até ao Concílio do Vaticano II. E algumas imagens ilustrativas desse pontificado. Vemos aqui a sala de audiências de Pio IX no Palácio Quirinal. Uma audiência com cardeais. Um episódio sangrento em que
as tropas papais massacram patriotas italianos em Perugia, em 1859, e um facto relativamente raro, sobretudo se comparado com os papas anteriores, uma visita a uma localidade fora de Roma, Frosinone, Pio IX está na varanda a saudar o povo. Isto era muito raro, sobretudo se compararmos com os papas anteriores. E uma ilustração do Concílio do Vaticano I. E é este o líder, o governante, o Papa, a quem Bahá'u'lláh vai dirigir uma epístola. Sabemos que esta epístola foi inicialmente revelada em árabe em 1869 e que, posteriormente, como dissemos, foi incluída na Suriacal. O texto da epístola, que está repleto na linguagem bíblica, tem um tom de autoridade e proclama de forma inequívoca que se cumpriu a promessa do regresso de Cristo na glória do Pai. E tal como fez com outros governantes, Bahá'u'lláh ordena ao Papa que não hesite em reconhecer a nova revelação de Deus. Sobre o envio desta epístola, temos este esclarecimento da Casa Universal de Justiça que nos diz o seguinte. Em relação ao Papa Pio IX, embora Bahá'u'lláh tenha afirmado que as epístolas chegaram ao seu destino, há alguma dúvida sobre se esta epístola em particular foi realmente entregue ao Papa conforme sugerido pelo seguinte excerto de uma carta datada de 15 de novembro de 1947, escrita em nome de Shoghi Effendi, a um crente individual. Parece provável que a epístola de Bahá'u'lláh ao Papa nunca lhe tenha sido entregue. Não sabemos o método usado para transmiti-la e podemos apenas supor que os dignatários da Igreja não lhe teriam dado importância suficiente para entregá-la. Seria maravilhoso se fosse realmente encontrada nos arquivos do Vaticano. O original foi escrito em árabe. Em 1868, Bahá'u'lláh chegou a Aca e a epístola foi supostamente enviada de lá por volta desse período. Infelizmente, isso é o máximo que podemos saber atualmente sobre uma data precisa. Usando linguagem corrente, poderíamos dizer que esta epístola começa com Bahá'u'lláh pondo as cartas na mesa. Ele afirma a sua identidade como manifestante de Deus. Ele afirma que surgiu a revelação divina que era aguardada por todos os povos do mundo. E não há equívocos nas suas palavras. Bahá'u'lláh diz que Jesus regressou novamente do céu, agora na glória do Pai. Ele afirma claramente que se cumpriram todas as promessas bíblicas relativas ao regresso de Cristo. E agora, o Papa e os cristãos têm de reconhecer a nova revelação divina. E a epístola ao Papa começa com estas palavras. Ó Papa, rasga os véus. Aquele que é o Senhor dos Senhores veio encoberto nas nuvens e o decreto foi cumprido por Deus, o Omnipotente, o Irrestrito. Dispersa as brumas através do poder do teu Senhor e ascende ao reino dos seus nomes e atributos. Assim te ordena a pena do Altíssimo, amando o teu Senhor, o Omnipotente, o Irresistível. Ele em verdade veio novamente do céu, tal como veio da primeira vez. Acautela-te para não discutires com ele, tal como os fariseus discutiram com ele, sem um sinal ou prova clara. Nestas palavras que têm um tom proclamatório e assertivo, podemos identificar várias referências e alusões bíblicas. Diz-se que o Senhor dos Senhores veio encoberto nas nuvens, diz-se que ele veio novamente do céu tal como veio da primeira vez, e deixa-se uma advertência ao Papa, para que não discuta com o manifestante de Deus, tal como séculos antes os fariseus discutiram com Jesus. E a epístola prossegue com críticas àquilo que se tinha tornado o estilo de vida do Papa Pio IX. O texto diz o seguinte: acautela-te para que as tuas imaginações frívolas não te retenham, quando o sol da certeza tiver brilhado no horizonte da palavra do teu Senhor, o poderoso, o beneficente. Habitas em palácios, enquanto aquele que é o Rei da Revelação vive na mais desolada das moradas? Abandona-os para os que os desejam e volta a tua face com alegria e encanto para o reino. Nestas ilustrações, aqui do lado direito, vemos o Palácio Quirinal, que era a residência oficial do Papa,
e um dos salões no interior do palácio. E o texto prossegue com estas palavras: lembra-te daquele que era o espírito, que quando veio, o mais erudito da sua época proferiu uma sentença contra ele no seu próprio país, enquanto aquele que era apenas um pescador acreditou nele. Acautelai-vos, ó homem de coração compreensivo. Tu, em verdade, és um dos sóis do céu dos seus nomes. Acautela-te para que as trevas não estendam os seus véus sobre ti e te privem da sua luz. Pondera, pois, sobre aquilo que foi enviado no livro pelo teu Senhor, o Omnipotente, o Todo-Generoso. Na primeira frase deste parágrafo, percebemos aqui alusões a Jesus, que é referido como o Espírito. E percebemos também que há aqui um enaltecer da condição do Papa, quando é dito: és um dos sóis do céu dos seus nomes. É como se houvesse uma expectativa divina em relação às atitudes do Papa. Bahá'u'lláh está a exigir-lhe responsabilidade devido ao poder que ele tem, não apenas como governante, mas também como líder da maior igreja dentro do cristianismo. Além do anúncio em tons proclamatórios, as advertências ao Papa sucedem-se ao longo da epístola. Esta é uma componente, diria, inevitável das epístolas que Bahá'u'lláh dirige a reis e imperadores. Vamos então ver as advertências ao Papa. As advertências que Bahá'u'lláh apresenta nesta epístola focam sobretudo em questões de governação e de ética pessoal. Bahá'u'lláh vai ordenar a Pio IX que abandone o Fausto e o poder temporal e que se volte para Deus. E também lhe ordena que encoraje outros reis e governantes a serem justos. É isso que é digno da condição de um Papa. Depois, recorda-lhe que o ser humano distingue-se pela sua conduta e acrescenta que ele não deve perder tempo com brincadeiras infantis ou com apego às coisas materiais. Vejamos um exemplo dessas advertências. No parágrafo 118, diz o seguinte: vende todos os ornamentos suntuosos que possuis e gasta-os no caminho de Deus. Abandona o teu reino aos reis e emerge da tua residência com a tua face voltada para o reino. E depois, desprendido do mundo, pronuncia louvores ao teu Senhor entre a terra e o céu. Assim te foi ordenado por aquele que é o possuidor dos nomes, pela parte do teu Senhor, o Omnipotente, o Omnisciente. Exorta os reis e diz: tratai os homens com equidade, acautelai-vos para não transgredir os limites estabelecidos no livro. Isto, na realidade, é próprio de ti. Acautela-te para que não te apropries das coisas deste mundo e das suas riquezas. Deixa-as para aqueles que as desejam e segura-te ao que foi ordenado por aquele que é o Senhor da criação. Percebemos nestas palavras que Bahá'u'lláh está a encorajar o Papa a abandonar o seu poder temporal e a abdicar daquela ostentação material tão característica dos Papas. Por outro lado, vemos que, ao referir coisas que são próprias e dignas de um Papa, Bahá'u'lláh está mais uma vez a enfatizar que há como que uma expectativa divina em relação às palavras e aos atos do Sumo Pontífice. E no parágrafo 119, Bahá'u'lláh descreve aquilo que devem ser os verdadeiros adornos de um pontífice da Igreja Católica. Ele diz o seguinte: considera uma pérola que brilha em virtude da sua natureza inerente. Se for coberta por seda, o seu lustre e beleza serão ocultados. De igual modo, a distinção do homem está na excelência da sua conduta e na busca daquilo que é digno da sua condição, e não em brincadeiras e passatempos infantis. Sabe que o teu verdadeiro adorno consiste no amor de Deus e no teu desprendimento de tudo salvo dele, e não nos luxos que possuis. Abandona-os para aqueles que os pretendem e volta-te para Deus, aquele que faz fluir os rios. Vemos, portanto, nestas palavras uma crítica à ostentação e àquele aparato dos trajes papais. E temos aqui uma imagem que é ilustrativa do que era esse aparato e essa ostentação. A Epístola a Pio IX, tal como outras epístolas de Bahá'u'lláh, tem vários destinatários. Além do Papa, os destinatários são bispos, monges, sacerdotes e todos os cristãos. Podemos dizer que, de certa forma, nesta epístola é como se Bahá'u'lláh se dirigisse a toda a Igreja Católica.
Percebemos, pois, pelo conteúdo da epístola, que ela tem uma abrangência muito maior do que o seu título poderia sugerir. No parágrafo 122, Bahá'u'lláh dirige-se a todos os bispos com as seguintes palavras: Este é aquele incomparável predito por Isaías e o Consolador sobre quem o Espírito estabeleceu uma aliança convosco. Abri os vossos olhos, ó Assembleia de Bispos, para que possais contemplar o vosso Senhor sentado no trono do poder e glória. E no parágrafo 111, dirige-se aos monges e diz o seguinte: Ó congregação de monges, as fragrâncias do Todo Misericordioso foram sopradas sobre toda a criação. Feliz o homem que esqueceu os seus próprios desejos e se segurou firmemente ao conselho. E encontramos também na epístola momentos em que Bahá'u'lláh se dirige aos sacerdotes cristãos. Diz o seguinte: Parai as vossas penas, ó congregação de sacerdotes, pois eis que a voz penetrante da pena da glória se ergueu entre a terra e o céu. Repeli tudo o que possuís e segurai-vos firmemente àquilo que vos revelámos com poder e autoridade. Soou a hora que estava oculta no conhecimento de Deus. Esta alusão à hora que soou e que estava oculta no conhecimento de Deus é uma referência a palavras de Jesus que estão no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, quando ele diz: Mas a respeito do dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E no parágrafo 128, Bahá'u'lláh dirige-se a todos os cristãos. Ele diz o seguinte: O Rei da Glória proclama do tabernáculo da majestade e grandeza o seu chamamento, dizendo: Ó povo do Evangelho, aqueles que não estavam no reino entraram agora nele, enquanto vos vemos neste dia esperando no portão. Rasgai os véus com o poder do vosso Senhor, o Omnipotente, o Todo-Generoso, e entrai então em meu nome, no meu reino. Com a revelação de Bahá'u'lláh, chegou o reino de Deus. E quem não reconhece o manifestante de Deus fica à porta do reino. Foi isso que aconteceu no tempo de Jesus e é isso que acontece agora com a revelação de Bahá'u'lláh. Um dos aspectos mais salientes desta epístola é a utilização da linguagem bíblica. E, talvez por ser dirigida ao Papa, esta epístola é mais rica em linguagem bíblica do que outras epístolas enviadas a reis e imperadores. A forma como Bahá'u'lláh utiliza a linguagem bíblica ao longo da epístola torna este texto particularmente apelativo para cristãos e barrais de origem cristã. Por vezes, parece que o texto é uma reconstrução e uma renovação de conceitos bíblicos. Vamos ver agora alguns exemplos de utilização da linguagem bíblica nesta epístola. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, lemos o seguinte: Quando a multidão se foi embora, os que ficaram com Jesus juntaram-se aos discípulos e pediram que lhes explicasse aquelas parábolas. Jesus então esclareceu: A vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora será tudo ensinado por parábolas, para que olhem, mas não vejam, ouçam, mas não entendam. Senão, voltavam-se para Deus e Ele perdoava-lhes. Aludindo a estas palavras, Bahá'u'lláh diz o seguinte: Tudo o que foi proferido pela língua do Filho foi revelado em parábolas, enquanto aquele que proclama a verdade neste dia fala sem elas. Acautela-te para que não te segures ao cordão das fantasias fúteis e te prives daquilo que foi decretado no reino de Deus, o Omnipotente, o Todo-Generoso. Percebemos que as parábolas eram um teste divino para os seguidores de Jesus. Agora elas foram explicadas. Bahá'u'lláh cumpre a expectativa divina ao falar sem recorrer a parábolas. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, lemos o seguinte: Naquele tempo apareceu João Batista no deserto da Judeia a pregar assim: Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Foi a respeito dele que o profeta Isaías falou quando disse: Alguém grita no deserto, preparem o caminho do Senhor e tornem direitas as suas estradas. E na Epístola a Pio IX, Bahá'u'lláh dirige-se a todos os cristãos com estas palavras: Ó seguidores do Filho, mais uma vez enviava-vos João, e ele em verdade bradou no deserto do Baiano: Ó povos do mundo, purificai os vossos olhos,
Aproxima-se o dia em que podereis contemplar o prometido e alcançá-lo. Ó seguidores do Evangelho, preparai o caminho. O dia do advento do Senhor glorioso está próximo. Preparai-vos para entrar no reino. Há nestas palavras de Baha'u'lláh uma comparação entre o papel de João Batista e o papel do Bab. Na verdade, com o Bab e com Baha'u'lláh, os moldes da revelação divina assemelham-se àqueles que estão registados nos textos bíblicos sobre João Batista e sobre Jesus Cristo. E no Evangelho de João, no capítulo 16, encontramos estas palavras atribuídas a Jesus. Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas isso agora era demais para vocês. Quando vier o Espírito da Verdade, vai guiar-vos em toda a verdade. É que ele não falará por si próprio, mas comunicará o que lhe disserem, e anunciar-vos-á as coisas que ainda estão para acontecer. Ele vos manifestará a minha glória, porque tomará daquilo que é meu e vos-lo anunciará. E nesta epístola a Pio IX, Baha'u'lláh diz o seguinte: Saí das vossas habitações e convidai os povos a entrar no reino de Deus, o Senhor do dia do juízo. A palavra que o Filho ocultou está agora manifesta. Desceu na forma de templo humano neste dia. Abençoado seja o Senhor que é o Pai. Ele em verdade veio às nações na sua mais grandiosa majestade. As palavras que Jesus deixou por dizer, as palavras que ele deixou por esclarecer, estão agora manifestas na revelação de Baha'u'lláh. Baha'u'lláh é um novo manifestante de Deus. E a extensão da sua revelação, todos os livros e epístolas que ele revelou, são de facto uma prova de que a palavra está completamente exposta. Tudo o que ficou por dizer no tempo de Cristo está agora exposto perante os olhos da humanidade. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, encontramos estas palavras. Caminhava Jesus junto ao lago da Galileia quando viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que andavam a lançar redes no lago, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Venham comigo e eu farei de vós pescadores de homens. Ambos largaram imediatamente as redes e foram com ele. E na Epístola a Pio IX, Baha'u'lláh diz o seguinte: Assim tornamos claro para vós o caminho daquele que o Espírito profetizou. Eu, em verdade, dou testemunho dele, tal como ele deu testemunho de mim. Em verdade, ele disse: Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. Neste dia, porém, dizemos: Vinde comigo e farei de vós vivificadores da humanidade. Percebemos nestas palavras de Baha'u'lláh, e por comparação com as palavras que estão registadas no Evangelho, que com a revelação de Baha'u'lláh, a missão dos crentes assume outra dimensão, uma dimensão mais ampla e mais profunda. Não se procura apenas homens, apenas crentes. Procura-se toda a humanidade. Tal como noutras epístolas dirigidas a reis e governantes, nesta epístola, Baha'u'lláh também vai expor a sua condição de manifestante de Deus. Em vários parágrafos desta epístola, ele vai descrever as perseguições e os ataques de que foi alvo e, ao longo desta epístola, também vai repetidamente identificar-se com Jesus Cristo, afirmando de forma inequívoca que a sua revelação é o prometido regresso de Jesus. No parágrafo 114, ele diz o seguinte: O meu corpo suportou o encarceramento para que as vossas almas se pudessem libertar do cativeiro, e consentimos ser humilhados para que vós pudesseis ser exaltados. Se o Senhor da glória e domínio, e não todo o opressor ímpio. O meu corpo anseia pela cruz, e o meu coração aguarda o golpe da lança no caminho do todo misericordioso, para que o mundo se possa purgar das suas transgressões. E no parágrafo 115, Baha'u'lláh menciona as perseguições de que é alvo por parte dos muçulmanos. Ele diz o seguinte: O povo do Alcorão tem-se levantado contra nós e atormentou-nos com tamanho sofrimento que o Espírito Santo lamentou-se. O trovão bramiu e as nuvens choraram sobre nós. Entre os infiéis está aquele que imagina que as calamidades podem impedir Bahá de cumprir aquilo que Deus, o Criador de todas as coisas, decidiu. Há nestas palavras uma identificação com Cristo,
sobretudo na natureza redentora dos seus ministérios e dos seus sacrifícios. Já no parágrafo 113, Bahá'u'lláh dirige-se aos seguidores de todas as religiões e diz o seguinte: este é o dia em que a rocha brada, grita e celebra o louvor do seu Senhor, o possuidor de tudo, o Altíssimo, dizendo: vede, o Pai veio e aquilo que foi prometido no reino cumpriu-se. Esta é a palavra que foi preservada através dos véus da grandeza e de que, quando a promessa se cumpriu, derramou o seu esplendor no horizonte da vontade divina com sinais claros. Esta alusão à rocha quebrada é, obviamente, uma alusão ao apóstolo São Pedro. Podemos agora questionar, afinal, quem era este homem? Quem era este último governante dos Estados Papais? O que podemos dizer deste Pio IX? É verdade que ele viveu num tempo conturbado, mas será que ele percebeu o tempo em que vivia? Será que ele era um santo incompreendido pelos italianos e pelos europeus? Ou era um governante autoritário que ainda estava enclausurado em modelos mentais do passado? O melhor balanço histórico-religioso do pontificado de Pio IX foi feito por Shoghi Effendi no livro O Dia Prometido Chegou. Vamos ver excertos desse livro sobre Pio IX. O conde Mastai Ferretti, bispo de Imola, o 254º Papa desde o início do primato de São Pedro, que foi elevado ao trono apostólico 2 anos após a declaração do Bab, cujo pontificado teve uma duração que excedeu a de qualquer um dos seus antecessores, será recordado permanentemente como autor da bula que declarou como doutrina da Igreja a Imaculada Conceição da Virgem Santa, 1854, mencionada no Kitab i-Khan, e como promulgador do novo dogma da infalibilidade papal, 1870. Autoritário por natureza, fraco como estadista, pouco predisposto à conciliação, determinado a preservar toda a sua autoridade, ele, apesar de ter conseguido definir a sua posição e reforçar a sua autoridade espiritual, com o assumir de uma atitude ultramontana, não conseguiu, no fim, manter aquele domínio temporal que durante tantos séculos tinha sido exercido pelos dirigentes da Igreja Católica. Roma era uma cidade em ruínas, tanto materiais como morais. Insurreições levaram à intervenção da Áustria. 5 grandes potências exigiram a realização de reformas profundas que o Papa prometeu, mas não cumpriu. A Áustria reafirmou a sua posição e a França opôs-se-lhe. Ambas se vigiavam nos Estados Papais até 1838, quando, ao retirarem-se, o absolutismo foi restaurado. O poder temporal do Papa foi então denunciado pelos seus próprios súditos, anunciando a sua extinção em 1870. Complicações internas forçaram-no a fugir, na calada da noite e disfarçado de simples padre, de Roma, que foi declarada uma república. Foi posteriormente retornado ao seu anterior estatuto dos franceses. A criação do Reino de Itália, a mudança de política de Napoleão III, o desastre de Sedan selaram o destino daquela autoridade cambaleante. Em 1870, após Bahá'u'lláh ter revelado a sua epístola a Pio IX, o rei Vítor Emanuel II entrou em guerra com os Estados Papais e as suas tropas invadiram e tomaram Roma. Na véspera da sua tomada, o Papa, que tinha ido para Latrão e apesar da sua idade e com a face banhada em lágrimas, subiu ajoelhado a Scala Santa. Na manhã seguinte, com o início do bombardeamento, ordenou que fosse içada uma bandeira branca sobre a cúpula da Basílica de São Pedro. Despojado, recusou-se a reconhecer esta criação da Revolução. Excomungou os invasores dos seus estados, denunciou Vítor Emanuel como rei ladrão e como esquecido de todo o princípio religioso, desprezando todo o direito, espezinhando todas as leis. Roma, a cidade eterna, sobre a qual repousavam 25 séculos de glória e sobre a qual os papas governaram com direito incontestável durante 10 séculos, tinha-se tornado finalmente a sede do novo reino e palco daquela humilhação que Bahá'u'lláh antecipara e que o prisioneiro do Vaticano impusera a si próprio. Os últimos anos do velho Papa, escreve um comentador, foram plenos de angústia. Às suas enfermidades físicas somaram-se as dores de ver demasiadas vezes a fé ultrajada no coração da própria Roma, as ordens religiosas despojadas e perseguidas, os bispos e os padres impedidos de exercer as suas funções.
Os últimos anos do velho Papa, escreve um comentador, foram plenos de angústia. Às suas enfermidades físicas, somaram-se as dores de ver demasiadas vezes a fé ultrajada no coração da própria Roma, as ordens religiosas despojadas e perseguidas, os bispos e os padres impedidos de exercer as suas funções. Esta soberania temporal, praticamente confinada à minúscula cidade do Vaticano e deixando Roma na posse indiscutível de uma monarquia secular, foi obtida à custa de um reconhecimento sem reservas, longamente negado, do Reino de Itália. O Tratado de Latrão, pretendendo resolver definitivamente a questão romana, assegurou de facto a um poder secular, referindo-se à cidade em enclave, uma liberdade de ação repleta de incerteza e perigo. As duas almas da cidade eterna, observou um escritor católico, separaram-se uma da outra, apenas para colidirem mais severamente do que nunca. Deixo-vos agora algumas questões para reflexão. Qual a importância da linguagem e das alusões bíblicas nesta epístola? No parágrafo 105 lemos estas palavras: Ergue-te em nome do teu Senhor, o Deus de misericórdia, entre os povos da terra, e segura o cálice da vida com as mãos da confiança. O que é que significa esta alusão ao cálice da vida? Por que é que a hierarquia cristã é comparada aos fariseus que condenaram Cristo? Temos aqui os parágrafos da epístola onde é feita essa comparação. A que se refere Bahá'u'lláh quando afirma: em verdade, o dia da colheita chegou e todas as coisas foram separadas umas das outras. O que aconteceria se o Papa aceitasse a revelação de Bahá'u'lláh? Para tentar responder esta última questão, sugiro que investiguem o que aconteceu à Rainha Maria da Roménia depois de ter aceito a revelação de Bahá'u'lláh. Deixo-vos agora algumas referências bibliográficas para quem quiser aprofundar e continuar o estudo desta epístola de Bahá'u'lláh a Pio IX. Recomendo vivamente este livro de David Kertzer, The Pope Who Would Be King. Tanto quanto sei, ainda não está traduzido em português. É um livro que nos descreve toda a evolução do processo político e religioso desde a eleição do Papa até à queda de Roma. O autor David Kertzer é um antropólogo, um historiador, um académico americano que se especializou na história, na política e na demografia religiosa de Itália. Também este livro, Pio IX, de Roberto Di Mattei, parece uma referência interessante. O autor é um jornalista e historiador católico, é um católico tradicionalista, crítico da teoria da evolução e do Concílio do Vaticano II. Este livro está publicado em português. É uma narrativa quase hagiográfica da vida de Pio IX. É uma perspectiva diferente que acho que vale sempre a pena investigar. Por fim, deixo também uma referência de leitura, um artigo que está no meu blog, a propósito das revoluções de 1848, que referimos nesta sessão e na sessão anterior. E assim chegamos ao fim desta sexta sessão sobre a Suriaical, sessão que dedicamos à Epístola de Bahá'u'lláh dirigida ao Papa Pio IX. Obrigado pela vossa atenção.